Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Estou aqui na confraria ainda de Porto Alegre, gravando com amigos, só amigos. Porto Alegre é a capital do sul do mundo, você sabe bem disso. Num sábado chuvoso, os amigos saem de casa e vêm aqui bater papo comigo. E hoje eu recebo um grande mestre da minha carreira, um grande amigo. Nem ele sabe que era tão mestre assim, mas eu escrevi isso no livro, ele escreveu um depoimento no livro para mim. Cláudio Berlese, funcionário de carreira do Banco Central. Quem diria, hein? Quem Seja diria? muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pelo convite. Foi uma surpresa, né? Bom, tu vem me preparando com surpresas. Então, Exato. primeiro foi com escreve aí umas páginas pro livro. Essa E é a eu, ideia. como assim? Não. Tu tem o perfil, Tu né? tem o Tu perfil. tem o perfil. Então, tá, foi escrevi, né? Daí agora veio autografar o segundo livro aqui em Porto Alegre ontem Exato. e já me convocou. Não, Exato. vamos gravar lá. Exatamente. Esse negócio do tenho perfil tem que explicar para o público aqui, que é o Ah, seguinte. Eu antes de trabalhar nas Big Four, eu trabalhei com muita honra em algumas empresas menores de auditoria, dentre elas a Nardon. A Nardon tinha uma Nardon operação. Inazzi. Nardon Inazzi. Isso, nós estamos falando ali do final dos anos 90. Eu trabalhei ali de 97 a 98. Foi um ano e meio que eu fiquei trabalhando lá. Foi onde eu conheci o Cláudio. E eu não sabia absolutamente nada, eu era ruim em absolutamente tudo. Eu acho que eu tinha atitude, né. E aí, como toda empresa pequenininha, muitas vezes você vai para campo sozinho, ou o sênior aparece na quarta-feira ou na quinta-feira, ou não aparece. E eu me lembro que o Cláudio me mandava, às vezes, para alguns clientes mais barra pesada, que eu não vou citar o nome aqui, e eu falava: "Cara, mas eu não sei nem por onde começar". E ele me respondia: "Não, mas tu tem o perfil". Então o primeiro líder motivador que eu tive, o primeiro cara que acreditou na minha capacidade de trabalho, no meu talento, sabe-se lá se eu tenho talento mesmo ou se é só força de vontade, foi essa figura que hoje está aqui comigo bater um papo. Obrigado, meu cara, eu já te agradeci várias vezes por isso, Sim. e vou sempre te agradecer, porque eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente pode cultivar é gratidão. Então obrigado aí realmente, de lá para cá muita coisa aconteceu e hoje tu tá no serviço público. Sim. Muito bom. Foi 1 ano e meio só então, Um ano e meio. mas pa foi intenso, né? Foi um ano e Foi meio, não, intenso. não, foi 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, 2 exatamente. anos e meio. Eu acho que eu entrei lá em 97, eu saí em 99 para ir pra Trevisan, Televisão. ainda na função de auditoria. Trabalhei um ano na Trevisan com meu queridíssimo Paulo Alanis. Paulo Alanis, e de lá fui para Arthur Andersen, aí já na função de Tax, né. A Ah, Trevisan não tinha Tax, uhum. né, no Rio Grande do Sul, e a Arthur Andersen tinha. E aí eu participei de um processo lá, que era um processo que você tinha que ter 3 anos de experiência na auditoria, e eu já tinha. Já tinha. Aí eu acabei entrando como semi-sênior de De Tex. tax. Exatamente. Mas me fala a tua trajetória, eu Então eu queria que tu tô hoje falasse estou no Banco Central, mas isso. assim, a trajetória, a gente começa cedo, né? Sim, Pelo menos começávamos cedo antes, né? exato. Então tem sempre que ninguém fugia naquela época de um estágio na Caixa Federal, E foi tu é e meu. tu é filho da URGS também, né? Sim, sou filho da URGS também. Vou chegar lá. Então, o estágio na Caixa Federal, né? Acho que eu tinha uns 15, não, 16 anos já Uhum. tinha, né? E depois daí, comecei a contabilidade na minha vida, ela tá desde o segundo grau, né? Eu fiz Ah, um curso é? técnico, no segundo grau foi técnico em contabilidade, já saí como técnico, né? No segundo grau. Eu não lembrava disso. Então, desde meus 15 anos, 14, 15 anos, a contabilidade já está na minha vida. Uhum, Então, ali tem o estágio na Caixa, depois eu trabalhei em contabilidade de algumas empresas, né? E logo em seguida veio a URGS, né? uhum. Fiz o vestibular para a URGS e entrei na Federal, em contábeis. Até o início nem era a opção inicial no cursinho, não era o contábeis, era computação, né? Sim, Mas foi migrar. A minha trajetória ela não é uma coisa assim, vou chegar lá, não. Vamos ver. sim.
em curto espaço de tempo, como é que vai acontecendo. Então, a URGS, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu entrei na URGS, entrei meio cedo, e logo em seguida, na metade do curso, eu comecei a trabalhar na auditoria, Uhum. né? Então, só naquela época aparecia alguém com gravata, terno e gravata, pum, tá na auditoria, né? Sim, Todo mundo já isso. sabia. Então, fiquei na URGS ali trabalhando na auditoria um bom tempo. Tu te formou que anos Formei em 93. Pô, foi um ano antes de eu entrar. 93 eu Ah, formei. Agosto de 93. sim. E, e lá na URGS eu também fiz uma pós-graduação em controladoria, Uhum. na época. Tinham vários... Era o pessoal da FAURGS, na verdade, né? A fundação da URGS. Também nesse meio tempo fiz direito, fiz meio curso de direito na Eu Unicinos, é lembro. uma coisa que também me arrependo não ter concluído, né? Uhum. Nesse período também dei aula na URGS durante 2 anos, né? Como professor substituto lá. Sim. Na, Qual foi a disciplina que tu dava lá? era custos, controle de custos e introdução à contabilidade para o pessoal da administração, tudo, Sim. o pessoal dos Eco outros cursos. 243. Eco Esse 343. código eu não vou lembrar, mas tinha, Sim, tinha, sim. tinha esses aí. Então, isso já estão aí, me formei trabalhando em auditoria, já estão aí pelo menos no 99, por aí, no ano 2000, eu saí da auditoria da Nardon Nasi, Uhum. e junto com o ex-sócio do Nardon e do Nasi, O o Mog. Carlos Alfredo Mog, Sim. que é um grande professor meu, Aham. a gente abriu uma empresa, a empresa Mog Berlese Auditores, né? Sim. Então a gente começou a atuar como auditoria interna, né? Naquela época as instituições financeiras estavam sendo obrigadas a instituir componentes de auditoria interna Uhum. e não conflitava com a auditoria externa com que a gente já atuava na empresa que estava. Então a gente viu um flanco ali, uma maneira, um nicho, né? Sim. E partimos no voo solo, eu e ele, ficamos aí 12 anos, 12 em anos. torno de 12 anos nessa sociedade. E ali tu já começou a estudar para o Banco Central ou... O Banco Central, ele é como é que eu vou te dizer? Como é que ele surgiu? Esse negócio de concurso público, estava na URGS ainda, na Aham. faculdade ainda, recém-formado no máximo, e tentava algum concurso público. Mas eu vi que não deu muito certo, larguei, né? Sim. Mas o Banco Central e cooperativismo de crédito, uma coisa que talvez eu vou falar muita coisa aqui, sempre permeou de alguma forma a minha carreira, a minha jornada, né? Uhum. Então, o concurso do Banco Central, eu não estava atrás de um concurso público, Uhum. né? Porque tanto na Nardon, o primeiro cliente que eu fui em auditoria foi numa cooperativa de crédito. É Uhum. a Cosecrers, que era uma cooperativa central aqui em Porto Alegre. Uhum. Hoje é a cooperativa central do Sicredi, se não me engano. Tá. Ela teve algumas transformações, mas foi o primeiro que eu fui quando, Uhum. quando eu iniciei na auditoria. Então, ela sempre... E o Banco Central, né, sempre regulando esse tipo de instituição. Depois, quando eu estava na empresa minha, também boa parte da carteira de clientes eram instituições financeiras, Uhum. né? E o Banco Central apareceu o concurso, né? E eu pensei, será que não é uma oportunidade de eu ir para o outro lado da mesa, na verdade, né? Sim, sim. Então, a atuação é muito parecida. A Uhum. atuação, hoje eu estou na supervisão de instituições financeiras do Banco Central. Então, a atuação ela é muito parecida. Então, ele surgiu assim, meio que organicamente. Eu não procurei, não esperei para aquele concurso, não estava atrás de concurso público. Apareceu aquela oportunidade, avaliei e fui. Mas quando tu te inscreveu, tu começou a estudar o zero? Cara, assim, deixa eu lembrar para ter uma ideia. Era novembro, saiu o edital, Aham. o concurso era final de janeiro do ano seguinte. Uhum. Então, quer dizer, eu tinha um mês e meio, 2, com a história de Natal, Ano Novo. Sim. Início de janeiro já começavam os trabalhos de auditoria externa, né? Que Uhum. é, que é o
quando o trabalho pega mesmo. Uhum. E eu fiz um cursinho aqui em Porto Alegre, Sim. mas é aquilo, a bagagem que a gente já tem, né? Aham. Claro, aí tu vai fazer um cursinho ali para ver estatística, português, tá? Aquelas coisas que tu Sim. não tá no teu dia a dia, né? Mas Uhum. contabilidade, auditoria, legislação de Banco Central era meu trabalho, né? Uhum. Então, esse era meu diferencial, né, competitivo nesse concurso, né? Sim. Mas direito, as legislações específicas do serviço público, né? Isso aí que tinha que dar uma... Então, eu Sim. foquei mais nisso aí, que era o que eu estava enferrujado. Aham. E, claro, eu não passei ali, né? Eu demorei, eu fiquei lá na rabeira, né? Uhum. Mas, Chegou a passar por Brasília, não? sim, eu tomei posse em Brasília. Ficaste quanto tempo lá em Cinco Brasília? anos. 5 anos. 5 anos fiquei lá. Aham. Então foi uma. Então a decisão e o processo, como é que surgiu essa ideia de Banco Central, foi exatamente isso. Sim. E o que essa tua passada, tu acabaste de colocar uma questão aí bem importante para quem eventualmente pode estar pensando em fazer o concurso, né, para carreira pública, né. Qual foi a importância da auditoria, né, na tua atribuição hoje, por exemplo, no Banco Central? Tu te sente Tu sente que tu já entrou ali, já assumiu um pouco mais preparado ou é completamente diferente? Sem dúvida, sem Aham, dúvida. A auditoria, na minha formação profissional, ela é enorme. sim. A influência, a contribuição que ela teve Uhum, é principal por influência, na verdade. uhum, Porque a auditoria, ela é uma. Como a gente entra muito novo, cru uhum. ainda na auditoria, a gente é assim, é uma página em branco, né? Então, Sim, ali se escreve, tem um vasto campo para se escrever, né? sim. E a auditoria, ela te proporciona, claro, que as aptidões técnicas de contabilidade, auditoria, a parte de tributos, na auditoria, lá na Janarbão, foi a parte, por falar em manicômio tributário, Sim, foi onde eu mais cheguei perto da questão tributária, né, sim. de trabalhos nessa área, né. Então, esse tipo de aptidão técnica, ela te dá, sem Uhum. dúvida. É ali que tu absorve muita coisa ali. Mas também as aptidões, assim, relacionadas com comportamentos, né, Disciplina. exatamente, né. Por exemplo, você fala em disciplina, eu me lembro até hoje, meus amigos ainda falam, né, que eu levava o manual do Iudícipos pra praia, Sim, né, de quando estava lá na praia, estava dando uma lida, né, sim, sim. mas, essa disciplina que obviamente também a gente tem que ter, né, pra gente conseguir, ir um pouquinho mais além. Mas assim, as aptidões fora, relacionamento com pessoas, com o cliente, com o auditado, até uma coisa que até hoje isso eu percebo, eu devo deixar as pessoas um pouco à vontade, né? Tanto agora no Banco Central, na atuação, como na época da auditoria, as Sim. pessoas vão lá e trazem os problemas, né? Aham. Tem alguma pessoa que se sente à vontade de falar e entregar, né? Digamos assim, o ouro para o bandido, né? Sim, sim. Então, e esse tipo de outra questão também que eu tive de chefiar pessoas com mais experiência e mais conhecimento que eu. Uhum. Entendeu? Essa capacidade de a gente conseguir entender que aquela pessoa ali tem muito para te ensinar, na verdade, né? Sim, Então, isso no banco também me aconteceu bastante, essas situações de pessoas que têm conhecimento enorme, né? Mas e tá na tua equipe, né? sim, Então, isso é. E a auditoria te dá essa bagagem. sim. Então, a auditoria, para mim, ela foi assim, crucial. Muito bom. Crucial, né? Desde o início até agora. Dentro do Banco Central, obviamente, o pessoal olhou lá quando eu entrei lá, né? Olhou, te entrega um currículo, né? Sim. Do que tu fez até então. Olhou lá, a auditoria, pum, caiu na auditoria interna do Banco Central. Os Uhum. primeiros anos não, meses. Os Uhum. primeiros meses de atuação foi na auditoria interna, né, do Banco Central. E depois que eu migrei para fiscalização. Então, que era, na verdade, o meu objetivo dentro do Banco Central era a fiscalização, né? Sim. Encontrei muita gente depois do outro lado da mesa lá, né? E isso que eu ia te perguntar, tu já te deparou com algum caso que tu foi na instituição A como auditor,
deu parecer limpinho, com 3 parágrafos. 3 ou 4 anos depois, ou X anos depois, apareceu como: "Agora eu sou Bacen". E aí o pessoal: "Cláudio, mas eu sei o que que você fez no verão passado". Isso chegou a Não, acontecer? não chegou até. É porque eu não sei se o pessoal tomou esse cuidado lá, o pessoal que da gestão lá na fiscalização, Aham. né? Mas todas as instituições da minha carteira de clientes, algumas delas agora, 10, 12 anos depois, que eu tô tendo um contato direto, Mas né? já passou com a tal da Já quarentena, passou a quarentena, isso. todos os 5 anos daquela da Sim, emissão do parecer sim, já foi cumprido e tudo mais. sim. Então, algumas agora eu tô revisitando, né, e tem muita gente que já não está mais lá, né, Uhum. então até a questão de pessoas conhecidas, assim, mas algumas a gente, em função dos colegas lá dentro que estão atuando nas instituições que eu auditava, aí sim, algumas coisas, algumas brincadeiras apenas, né, na verdade, né, Sim. então já me conheciam, né, o nome, pelo menos no setor das instituições financeiras aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né, e as cooperativas no Brasil, que a gente já atua bastante em cooperativas, né, no Brasil. Uhum. Então o pessoal já se lembrava do nome, né, o Berlese, tu não era fulano? Sim, é esse Sim, mesmo. sim. Então teve algumas Muito bom. situações assim, mas não chegou a ter nenhuma questão no Aham. técnica, não chegou a ter, não, graças a Deus. Cláudio, aqui a gente, via de regra, traz executivos e muitos da área tributária, e assim, já trouxe funcionários que trabalham na Secretaria de Fazenda, mas é o primeiro funcionário do Banco Central que eu trago. Qual o perfil do profissional que ingressa no concurso? Ele é contador, ele é economista, ele é advogado, ele é matemático? Quem é esse cara? Esse cara é que o Banco Central, na verdade, ele é um universo, Uhum, certo? O Banco Central lá, o que tu tem lá? Tu pode atuar ali na fiscalização, onde eu atuo, né? Temos política monetária, uhum, definição de taxa de juros, temos administração predial, uhum, tem prédios do Banco Central no Brasil inteiro, temos meio circulante, logística de distribuição de numerário, uhum, temos um museu de valores, uhum. temos um programa de saúde, gestão de pessoas, reservas internacionais. Então, olha o leque, né, Sim. de atuação que a pessoa pode ter lá dentro, né? Uhum. E para te fazer o concurso, tu tem que ter um nível superior. Não tem nenhum específico, nenhum curso específico que tu tenha que ter para fazer o concurso do banco. E quem que mais passa? É economista? Tem muito engenheiro, tem Engenheiro, é? muito contador, tem Uhum. muito que eu vi pessoal da administração. Uhum. Mas assim, ó, eu já tive chefes que eram veterinários, Nossa, dentistas, dentistas. entendeu? Aham, Claro que muitos deles foram buscar um era dentista e contador, depois que entrou no banco foi fazer entendi. contábeis, né? Aham. Os caras vão atrás do conhecimento técnico, e pessoas altamente capacitadas, Uhum. entendeu? Então, é que no Banco Central existe muita, assim, ó, tu sabe muito bem o que tem que ser feito, entendeu? Então, dificilmente tu vai entrar numa assim e ficar meio perdido, né? Então, tu tem um suporte bom. Uhum. Então, o perfil, assim, mas obviamente, a pessoa que tem o perfil de auditoria, contador, etc e tal, a vocação acaba sendo a fiscalização, né? Uhum. Onde talvez mas, de novo, essa formação da auditoria, principalmente, ela te abre portas, né? Eu posso trabalhar, obviamente, se eu for trabalhar gestão de reservas internacionais, eu vou ter que saber, né, tecnicamente aquele assunto, né? Uhum. Mas eu acho que essa bagagem de auditoria, de ter essa cancha, Uhum. ela te facilita lá dentro. Então, uma pessoa que tem esse background aí, ele consegue Uhum. ter várias portas abertas lá dentro, Sim. né? E é aquilo, eu fiz o concurso do Banco Central para atuar na fiscalização, Uhum. né? Foi uma opção minha, né? Tanto que no meu concurso tinha as opções, né? Que tu podia ter, eram 6 áreas, né? Que dava uma direcionada, mais ou menos, né? Nada impedia tu fazer qualquer uma delas, né? Mas tu te inscrevia para uma área que tu tinha mais interesse ou afinidade, ou tu Sim. achava que era mais fácil de passar, ou que Uhum. tinha mais vagas, etc. E cada um vai ter a sua motivação. Sim. Mas as chances de atuação lá dentro são enormes, Uhum. são muito grandes. Muito bom. E me fala de um perrengue que você tenha passado, assim,
na tua trajetória, você tá com 30 e poucos anos de carreira, né? Com toda certeza. Eu tô com 29, tu tá 30 com e 30 poucos. e... É tri- por aí. É, 33. Vamos 33. tá 20 anos. Tô com 53. É. É, É, 33. qual foi o teu maior perrengue profissional, assim, puta, atendendo um cliente? Mas não vale dizer que era comigo, que daí eu Não. vou ter que te desmentir aqui, né? Não, não foi não, mas assim, olha, cara, perrengue, assim, não me recordo de nada muito específico. Eu lembro de um trabalho, daí na Nardon ainda eu fiz um Uhum, trabalho numa empresa, um trabalho na área de custos. E eu acho que os caras estavam me avaliando ali, cara. Não deram uhum, feedback depois, mas eu acho que sim, ali botaram ali. E a auditoria, tu tá com o tempo sempre sim, ali te comendo, né? sim. Porque o negócio hora é estoque, né? Eu vendo É gente, né? vendo gente, Isso. exatamente, eu vendo gente. Então, e tu tá sempre pressionado pelo tempo. Então, e eu passava as semanas, passava os dias, né, aquele trabalho, eu ia para um lado, ia para um outro, eu não conseguia sair dali, eu estava em looping, né? E então é um trabalho que teve uma boa avaliação no final, né? Uhum, Ninguém me criticou tecnicamente o trabalho, mas eu lembro que eu gastei muita hora ali, muitas uhum, horas ali. Então foi talvez assim que uma coisa que eu me lembro, esse trabalho vai ficar muito ruim. aham, Vai ficar muito ruim, eu gastei muito tempo nele, sim, né? Então, uma coisa que tu gasta tempo e fica bom, tá, né? sim, Mas não. sim. Então foi não sei, que eu me recordo agora. Ah, teve também algumas já no Banco Central, né? Quando uma situação meio crítica, assim, quando tá liquidando uma instituição, né. Aham, Às vezes tu tá liquidando uma instituição que ela geralmente ela, sei lá, é média ou pequena, assim, tu tá liquidando o projeto de vida de uma pessoa, né, de sim. uma família, alguma coisa assim, né, aqueles grupo de funcionários até. Uhum, Então, às vezes, e a gente chega lá com a má notícia dizendo que: "Olha, acabou", né. uhum, Então, e eu lembro de um episódio que a gente chegou na instituição, e os caras tinham uns seguranças na porta, assim, e a gente entrou, fomos lá para uma salinha escondida, assim, tipo, sim. Sem janela. a gente chega lá para dar essa notícia pro cara, né, e eu fiquei pensando depois, não, a gente se arriscou ali, né, a gente Sim, se arriscou, não sei qual é a reação da pessoa, né, sim. fazendo que tá desmoronando a vida dela ali. Mas esse cara, assim, um cara desse já sabe que essa notícia vai chegar, não? Ele pode estar percebendo que vários sinais o banco dá, entendeu? E a decisão e a atuação, ela é totalmente sigilosa. Uhum, Ela é só a equipe envolvida, o chefe de departamento e o diretor do banco, uhum, e o presidente que vai dar o voto de liquidação, né. uhum. Então, é essa cadeia, assim, de comando e ninguém fica sabendo, a informação é restrita. Então, chega lá, marca agenda a reunião, marca. Uhum. Então, mas claro que muita coisa precedeu isso aí, né, várias inspeções, várias requisições de documentos, reuniões, etc e tal, o cara pode perceber Sim, que a cama está sim. sendo preparada, né. Mas o momento ele nunca sabe quando é que vai ser. E a E reação dele qual foi daí quando vocês deram a não, a notícia? reação nesse caso foi o cara tentou negar e tudo mais, a gente apresentou documentos Uhum. irrefutáveis e ele tinha mais 2, 3 diretores com eles ali mas ele não reagiu, né, mas eu fiquei pensando que ele poderia ter reagido de Sim, forma diferente, entendeu. E sim. a gente estava ali, nem colete de prova de balas nós estávamos, né. Aham, sim. Então, perrengue nesse sentido, entendeu, assim, Sim, mas nunca teve nenhum, pelo menos não tem lá nos anais lá no banco lá, de ter tido algum problema, assim, de alguma reação violenta ou desnecessária ou exacerbada da pessoa, né. sim. Mas o que eu me recordo agora seria essa, né. Do ponto de Na vista... auditoria, aquelas pressões para Sim, o relatório, o parecer, aquele sim, stick puxa ali, uma ressalva, uma ênfase, uma questão assim, nota explicativa, aquela negociação, mas isso aí é o dia a dia, né? O pessoal sim, sempre procura puxar a brasa pro assado, né? com certeza. Mas perrengue fora isso. Do ponto de vista regulatório ali, hoje se uma instituição financeira privada te chama para trabalhar lá, tu tem que cumprir uma quarentena, não? Como é que funciona Como é que isso? funciona isso? Se eu não me engano,
é para chefe de departamento para cima, né? Uhum, Que há essa quarentena, né? uhum, O diretor do banco, a diretoria colegiada e chefes de departamento. O Banco Central tem cerca de 30 e poucos departamentos, uhum, né? Então, esses cargos, sim, eles precisam cumprir uma quarentena, né? uhum, Daí para baixo, recomenda-se. aham, É nível de recomendação apenas, né? Mas sim. não há uma exigência. E tu vê muito esse movimento acontecer, assim, porque eh, é bem normal a gente ver presidentes do Banco Central saindo para instituições E e vice-versa. lógico, ganhando 5, 10 vezes mais do que ganhava no serviço público. Isso acontece, na base também ou não é tão comum? O Banco Central, ele tem uma característica bem importante em relação a outros órgãos públicos, né? De que não são cargos que não são ou que predominantemente não são de servidores, né, da casa, são de diretores. A Uhum, diretoria colegiada são 9 pessoas, uhum. presidente e os 8 diretores, São nomeados? que podem ser nomeados. Podem ser. Todos dali para baixo, tudo é servidor, Uhum, entendeu? Então a pessoa ela pode, de repente, isso já aconteceu, não é uma coisa muito rara não, ela pode identificar uma oportunidade e realmente sair uhum, do banco e ir para uma instituição financeira. Isso pode, uhum, já aconteceu, né. Mas não é comum, não é uhum, comum, assim. Então e os diretores têm hoje atualmente, se não me engano, eu acho que metade da diretoria do banco, um pouquinho menos, acho que dos 9, 5 4 são servidores da casa, uhum. né. Então essas pessoas, elas podem, tem que ver também a questão da aposentadoria, se ele está perto da aposentadoria ou não, ele não vai perder uma carreira de vários anos no banco, porque se ele sair ele não se aposenta, e tem todas essas Aham, questões. Então, geralmente tem essa conta que o pessoal faz, né, se ele é diretor, ele é chefe de departamento, ele está próximo da aposentadoria, ele pode acabar conjugando uma coisa, ele se aposenta e vai, entendeu? sim, Se aposenta e sim. vai. Agora o diretor que é nomeado pelo presidente da república, esse diretor ele o Banco Central é uma grande vitrine, né, ele é um currículo e tanto, ó, diretor do Banco Central, fulano, Uhum, ó, até hoje os proemi os presidentes do Banco Central, os ex-presidentes até hoje vão dar uma entrevista lá, ex-presidente do Banco Central, ele pode uhum, ter N outras atribuições na carreira, ter feito várias, mas está lá, ex-presidente do Banco Central. sim. Então, isso aí é muito importante, né. Então os caras às vezes se sujeitam a vir ganhar menos, porque Uhum, tem ali as limitações da remuneração, tudo mais, e por aquele tempo, mas depois ele sai e pode alçar a carreira dele, né, já com aquela chancela Banco Central, né. e existe algum acordo, algum fluxo regular de, por exemplo, alguém do Banco Central sair dali através de uma licença, ir para o Banco Mundial, ir para alguma outra instituição, aprender, trabalhar Existem várias alternativas no banco para todos os servidores, né, Uhum, para atuar nessas instituições. O Banco Central tem convênios, com vários, Banco Mundial, BIS, FMI, universidades nos Estados Unidos também tem, pode fazer pós-graduação lá. Então, tem várias opções, né. uhum, Daí tu tem que se encaixar, né, daí tu tira licença, tu tira uhum, uma licença e vai atuar, vai trabalhar ou estudar naquela oportunidade lá por um tempo, né, e depois uhum, retorna, né. uhum, Por exemplo, alguns ex-presidentes, mas eles não o presidente que era o Tombini, né, ele uhum, era servidor, uhum, ele saiu e só está atuando no Banco Mundial, se eu não me engano. Mas uhum, ele saiu do banco, sim, entendeu? Ele pediu exoneração. uhum, Então tem essas situações, assim, que existem várias situações e oportunidades de atuação no exterior, tanto uhum. profissional como para te fazer algum curso, se especializar. Como é que tu vê a posição do Banco Central do Brasil em relação a outros bancos centrais no mundo, assim, porque o que se fala bastante é que o mercado financeiro brasileiro, em relação ao mundo, ele é muito desenvolvido, né, inclusive em níveis regulatórios, né.
Como é que tu vê essa comparação, assim? Eu sou meio tendencioso, Sim. né? Eu entendo que o Banco Central, ele é eleito do Brasil, é eleito o maior Banco Central do mundo, já é, já é meio que arroz Uhum, de festa, assim, né? uhum, Pega os últimos anos aí, sempre tá ali. A questão, por exemplo, da fiscalização, a nossa fiscalização é uma das melhores do mundo, uhum, tá nos top 5, assim, uhum. de fiscalização e regulação do sistema financeiro. O Madoff não se criaria aqui, Não se criaria, exatamente. entendi. Ele fala assim, o banco lá do Silicon Valley, Aham, aquele tipo de coisa não aconteceria aqui, aham, dificilmente aconteceria. Ou se acontecesse, ia ser uma coisa talvez que ia ser identificada muito prematuramente, né? Então, isso são pessoas de fora do banco que relatam, inclusive, né? Que se falam, né? E tem algumas auditorias que a gente sofre, não gosto de dizer que sofreu, a aham. gente experimenta uma auditoria, Sim. uma auditoria. Então, e os resultados são sempre muito bons. Uhum, Então, eu vejo que. E daí a questão do nosso sistema financeiro, né? Ele pode talvez não ser o mais justo socialmente, talvez, né, uhum. mas ele tá talvez eu reputo ele entre os dos melhores do mundo. Entendi. E esses casos, você citou um, citei outro, isso vira, caso de estudo dentro do Banco Central? Vocês têm esse acordo de daí, trocar informações, fazer benchmark com outros profissionais para tentar criar novas regulações aqui no Brasil ou não é por aí? Isso acontece, mas ela não é uma coisa muito ostensiva não, às vezes a gente até nem fica sabendo, né. Uhum. Tu diz na questão em relação o Banco Central do Brasil em contato com o Banco Central O do outro FED, por país, do exemplo, FED, por exemplo, para essa troca de figurinhas e de isso, informações. isso. Se existe, não é uma coisa muito estruturada. Uhum. Entendeu? Que eu não tenho assim conhecimento específico de que ocorra esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o Mas o assunto ele é estudado, né? A gente em treinamentos internos lá, a gente toca nesses assuntos, esmiuça, vê o que tem de notícia, como é que faz paralelos, analogias com o que nós temos aqui. Então isso acontece, uhum. né? Mas a nível institucional, eu não saberia te dizer. Tá, eu digo assim, pegar aqui o subprime, pegar o caso da Binance, pegar o caso da alguns outros aí, né. Teve ali o próprio caso do bom, de 2008 é o próprio caso do Próprio dos subprime, né, Prime. mas, vocês têm a oportunidade de pegar esse caso, como é que isso aconteceu, o que que faltou de regulação, fazer uma Sim, comparação com o que tem no Brasil e ver: "Ó, aqui a gente tem um risco", né, seria a minha sim, isso aí faz aí uhum, a minha experiência nisso é em treinamentos, né, uhum, são estudos de casos, né, entendi. que a gente aborda essas questões e detalha e vai atrás dos porquês, né, e como é que isso seria aqui, como é que não seria. Então Uhum. esse tipo de aprofundamento a gente faz. Sim. Agora essa tua pergunta aí de a troca de informações entre as instituições, né, tem que ser, se não existe, gostaria que seria bom que existisse. Aprender com os erros dos outros, né. Exatamente, Vamos Vamos exatamente. imaginar Isso é que sabedoria, né? isso, Isso é exato. sabedoria. Eu acho que o cara, aquela porta tá aberta ali, o cara deu muita cabeçada para abrir. É, Então, e vice-versa, quer dizer, é, aconteceu aqui, sei lá, o Banco Santos, e aí, distribuir esse caso com os bancos centrais e discutir isso aí: "Olha, isso aqui pode acontecer aí, sim, porque aí tem um problema", né. sim. Então, coisas assim, né. Mas o Banco Central do Brasil, ele é muito bem avaliado. Uhum. Ele tem uma reputação muito grande no Sim, mundo. muito bom. E me diz uma coisa, quem é o Cláudio Luiz Berlese que não tá no LinkedIn? Continua mergulhando, continua Tem muita coisa não tá no LinkedIn, mas né, cara? então Muita conta, coisa, né? então conta. O Bom, nasci em Santa Maria, Uhum. interior do Rio Grande do Sul, vim Sim. cedo para Porto Alegre, acho que 1 ano, 2 de idade, meus pais vieram Aham. para cá, e Sim. aqui minha infância, né, toda em Porto Alegre, né,
passei minha infância numa grande cidade pequena, numa pequena cidade grande, né? Que me Uhum. possibilitou jogar bola na rua, Sim. correr, jogar bolita, sair de Uhum. casa, volta de noite só, sem problema nenhum. Sim. Aquela coisa boa, assim, né? De que eu reputo que eu tive uma infância muito boa, né? Sim. E também a adolescência, juventude ali, saída com os amigos, com show de rock and roll, até hoje ainda Aham. continua, agora eu vou com meu filho. Sim. E comecei a estudar, sempre estudei em escolas públicas, Uhum. né, no primeiro grau, segundo grau, quando eu fiz o curso técnico de contabilidade também foi no Protásio Alves, né? Aham. Eu Então, assisti um show uma vez falando em show de rock and roll, eu assisti um show do Sepultura uma vez no Protásio no Alves. Protásio, Cara, aquilo ali era exatamente, uma panela de pressão aquilo ali. exatamente, né? Isso. Clássico. Estiveram aí, agora eu não consegui. É. 40 anos de carreira. Tô falando anos Nossa. 90 aqui, Sim, né. mas o Sepultura teve aí, mas não consegui ir ainda. Sim. Mas agora me lembrei, teve show do Teve, Sepultura no teve, eu no fui, Protásio era Alves, uma é panela de verdade. pressão. Tinha um ginásio grande lá, né. Isso, exato. Então escolas públicas, 20 e poucos anos, já estava ali na faculdade, URGS, trabalhando na auditoria, já tinha meu dinheiro. Morei com meus pais até os 28, 29 Uhum. anos, né. Na auditoria conheci a minha esposa, Sim, a Larissa. Larissa, que tu conhece, Isso. né, então mais um ponto positivo para a auditoria. Larissa Veríssimo Nobre, é isso? Ex-contadora que está Agora concluindo a transição de carreira, né, nutrição. agora nutrição, Corajosa, muito provavelmente legal, nutricionista agora, no final do ano ela conclui o curso. muito legal. Então, o resto a Uhum. gente conversou, né, então, o mergulho, né, Sim. 2018 acho que foi o último, faz 6 anos já, né. Ah, é? Eu tenho que fazer uma reciclagem, Tu né. ia muito pra Bombinhas, eu lembro, Tinha né. Bombinhas, Florianópolis, aqui, depois a gente Aham. começou a ir muito que o câmbio estava bom, né, a Sim. gente ia muito para Curaçao, Aham. Aruba, né, Sim, Cuba, Colômbia, né, sim, San Andrés para mergulhar, então a gente sim, saía, tava bom. Noronha sempre foi, né, o sim, nosso ponto melhor aqui no Brasil, sim. mas, foi rareando. Faz um pouco agora foi antes da pandemia, eu retomei o vôlei. Uhum. Vôlei eu jogava muito quando eu tinha meus 15 aos 20 e poucos anos, jogava muito vôlei. Aham. Retomei agora, faz uns 6 anos, né, tô jogando 2, 3 vezes por semana, Sim, né, além da academia e tudo mais, né, que a sim. gente já não tá mais Não, com não, aquele shape todo, né, então a não. gente a gente tem que cuidar do que tem ainda, né. Sim, Então, mais ou menos isso que não tá no LinkedIn, né. sim. E o Grêmio não tá mais indo na arena? Cara, na Arena eu fui no show do Roger Waters a última vez que Olha eu fui, né. só. Mas o jogo do Grêmio eu fui o Grenal da Libertadores antes da pandemia Aquele que ali. fechou aquela A pancadaria, né. teve Catarina, eu não vi, Te mas foi é foi 1-1 ou 0-0, uma coisa assim. a pancadaria não lembro se foi no Beira-Rio ou na arena agora, mas teve uma Não pancadaria. vi, foi em março de 2020. Aham. Foi ali quando eu fui o último jogo na Arena que eu fui. Sim, sim. É. Mas eu não, o Grêmio eu foi mais nos anos 90 assim, que era Do tempo do do patrocínio da Renner, da né, Renner, né, Jardel, né. Jardel, Sim, Paulo Nunes e era tudo bom mais. aquilo, né. O Grêmio tinha 3 vitórias por semana, tinha que ter 3, então era 3 jogos por semana, né. Então Exatamente. ali eu frequentei bastante o Olímpico, né. Sim. Eu frequentei o Olímpico depois também como auditor também, né. É Teve uma verdade, época, né, é como verdade. auditor, O velho olímpico. né, Tu é de Voyage lá? Não. de Voyage. Eu lembro, De Voyage. eu lembro. Esses dias eu passei por um eu Eu passei tive 2 Voyage, um era mais o para o vermelho um vinho, e né, outro mais para o verde, e eu o outro era acho. um azulzinho, aqueles Isso, clássicos, né, mas isso, esse isso. vinho aí, Bordeaux, uma coisa Sim, assim, sim. com umas rodas largas, assim, né. Aham. Passava no buraco, pegava na lataria, assim, Sim, aquilo sim. ali a álcool Isso. era um perrengue, isso era perrengue Isso no era perrengue, inverno, com certeza, então aquilo ali eu tive. com certeza. É, lembro dessas passagens aí. Eu passei esses dias por um ex-cliente nosso, em Canoas, eu falando Canoas, tu sabe qual é, mas não vou falar o nome aqui, que a gente tinha que atravessar a BR
para almoçar num hipermercado que tinha no outro lado da BR. E aí isso é perrengue, tá, já que o Cláudio não tem tanto bem. Então, assim, Isso é perrengue. a gente saía desse cliente na hora do almoço e tinha 2 opções: ou você almoçava num posto de gasolina que tinha do lado, que não era lá muito recomendado, né, ou tinha um hipermercado no outro lado da BR. E aí a gente tinha que ir caminhando pela borda da ferrovia da rodovia, né, então tem ali umas alças para te atravessar para o outro lado da BR, né, e o acostamento era curtinho, era fininho, e ainda assim a gente tinha que pular uns cachorro morto que estavam naquele canto ali, para conseguir almoçar no hipermercado. E aí voltava às vezes com chuva, cara, aquilo ali era Era perrengue. perrengue mesmo. Eu me lembro Era quantas perrengue. vezes eu ia para casa com 2 malões, pegava ônibus, chuva, Era subia aquela escadaria os maldita. malões com os PTAs, Isso, os né? Os PTAs. PTAs. Aquela escadaria maldita, lembra aquela escadaria maldita para chegar na Nardon? Porque eu não tinha carro, né, então eu Sim. pegava 2 ônibus. E aquele malão. Eu morava no bairro Rio Branco, depois eu fui para o Jardim Botânico, eu tinha que ir até o centro. Depois do centro eu pegava um ônibus que eu não lembro qual era, descia lá na Benjamin, pode ser? É. E eu E subia subia aquela lomba de toda. terno, gravata, Tá? suando igual um javali, né, aquele calor senegalês, com 2 malões ali, tudo, cara, Os malões era agora. realmente uma época. Isso era perrengue também, Isso né? era Isso era perrengue, perrengue. é. Uma vez eu me lembro que também uma vez eu tive que me hospedar. Cheguei na cidade, não tinha hotel, ou o hotel que tinha estava ocupado. Aham, Tive que me hospedar na enfermaria do hospital da cidade. Isso aqui aham. no interior, em Birubá. Ibirubá. Em Ibirubá. Não, É, essas histórias aí eu tenho várias, né. essas aí, Eu me lembro que eu cheguei uma vez para atender um inventário em Carlos Barbosa, e aí eu chego na rodoviária, tinha que comer alguma coisa, e era um bifezinho livre, assim, do tipo R$ 5 com um suco. Tô falando 97. Cara, mas assim, pior do que ser um buffet livre de R$ 5 com suco era não ter mais nada, né. E aí eu me lembro assim: "Puxa, eu precisava almoçar, porque agora de tarde eu vou trabalhar". Daí a senhora que cuidava desse restaurante, ela ela morava aos fundos do restaurante da rodoviária. E ela falou assim: Senhor", veio correndo: "Olha, não tem mais nada no buffet, mas eu preparei um franguinho e tal, tem arroz, o senhor aceita comer a minha comida? Foi a comida que eu comi". Eu falei: "Claro", e tal, aí eu comi e tal, depois eu queria pagar, ela não queria que eu pagasse. Então essas As coisas coisas acontecem, acontecem, né? assim, né, Acontece. cara, muito. Mas tu falou no inventário em Carlos Barbosa. Sim. Eu lembrei que a gente foi, que eu estava no inventário na suinocultura. Sim, sim. Daniel Barbosa também estava lá, eu acho. Mas a gente tinha que. Os porcos eram muito limpos, né? Sim, tu tinha que tomar um Tu tinha né, que dar te uma vestir, chuveirada, é. tinha uma roupa lá que tu colocava, Uhum, né? Parecia um de apicultor, né? uhum. E tomava uma chuveiradinha lá para te acessar os porcos, Isso, né? Para te não contaminar os não porcos. contaminar os porcos, eu lembro. Eu lembro, né? E tinha também Foi aquela. uma redução na escala evolutiva. Sim, e tinha um inventário na câmara frigorífica da manteiga, que ficava 15 abaixo de zero, então a caneta não funcionava, tu tinha que entrar de lápis, né. Cara, que coisa horrorosa, né, aquilo, a gente passava por essas É. coisas, né. Não, agora os perrengues estão aparecendo, né? Não, Nesse tô nível. começando a lembrar aqui das coisas, eu lembro também de uma outra vez que eu fui fazer um inventário numa empresa florestal, ali perto de Cidreira, e eu desci num ponto errado, eu tive que caminhar acho que talvez uns 8 quilômetros de terno e gravata, até chegar naquele cliente lá e poder, né, fazer o inventário. Uma vez eu estava indo para Rosário do Sul, Aham. no meio da madrugada, o ônibus parou em São Gabriel, Uhum. e eu acordei, motorista, já estamos em Rosário do Sul? Ele disse, sim. Eu acho que ele entendeu se a gente ia até Rosário do Sul, Sim. né? E sim, peguei minhas coisas, pum, desci. Uhum. Cheguei na rodoviária, como qualquer cidade do interior, na frente tem o hotel, né? Sim. Cheguei no hotel, tá, dei meu nome, eu comecei a olhar o mapa, tinha um mapa atrás do atendente, Sim. assim, né? 13h30 da manhã, isso. Por que Rosário tem um mapa de São Gabriel, hein? Que Rosário do Sul? Aqui não é Rosário do Sul.
Como assim não? Saí Sim. correndo, o ônibus já tinha saído, né? Daí peguei um táxi, um Chevette com um farol só. Mais uns 80 quilômetros ainda, eu acho. Sim. Até Rosário, madrugada fora. Nossa. Então, Não, eu lembro uma vez que a gente fez um trabalho, tu vai lembrar também, no Vale dos Sinos. Foi todo mundo, eu acho, toda a Pica-Pausada, Daniel Barbosa, Paulo Hofer, André, Paulo Suzana, Daniel Vier. Via. Essa era a minha turma ali. E a gente foi fazer esse trabalho, que tinha que investigar algumas operações de microempresas, tá? E eu caí no time que ia para Nova Hartz, e tudo fecha no almoço, não tem onde comer, só tinha um restaurante lá para comer, que era num posto de gasolina. E eu me lembro que a gente teve que aprender a comer com uma mão só, porque a outra a gente ficava abanando as moscas ali. Cara, era um negócio assim, né? E, pô, trabalhando e achava aquilo ali o máximo, É né, uma... cara? Não, eu tenho que fazer um podcast, um episódio só dos perrengues Só. da galera da auditoria. Lembro de um hotelzinho também que a gente ficou uma vez em Venâncio Aires, porque coisa que o pica-pau de auditoria mais gosta, e eu sei porque eu fui um deles, né? É tomar café em hotel, né? Aquela fartura, né? Ah, maravilha, Maravilha aquilo. bolo, e suco e tal, né? E eu me lembro Até que hoje, meu filho, a gente aí, vai dar uma viagemzinha, pegar um Airbnb. Não, 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 vamos pro hotel é que tem um isso, cafezão. é isso. E aí eu lembro que não tinha vaga no hotel que a gente costumava ficar, e a gente ficou num outro hotelzinho bem mais acanhado, mas era tão acanhado que de manhã no café, não é que tinha pão, geleia, não sei o que, não. Tinha assim, tinha pão com a manteiga passada já pelas senhoras da cozinha ali, e aí me lembro que eu perguntei para ela, tem alguma. Eu perguntei assim, tem o pão com manteiga, né? E eu perguntei assim, tem alguma opção? E ela me respondeu, sim, é com ou Ou sem sem manteiga. manteiga. As coisas assim, né? Mas lembro que foi mais ou menos nessas viagens, né? Aí que eu ganhei peso. Sim, Que sim, a gente via de regra, a gente come bem, né? E no interior, assim, em algumas cidades, na Serra principalmente, né? sim, A gente ia muito para Carlos Barbosa, lembro que tinha um restaurante muito bom lá, a gente sim, comia muito bem. sim, E trabalhando, comendo, qual é o resultado, né? sim. Não, e Vai, nessa época eu lembro que eu e o Daniel Barbosa, eu perdi a conta das vezes que a gente, esperando o ônibus das 6 da manhã para ir para Carlos Barbosa, comíamos o pastel da rodoviária, né? E nunca um passamos mal. Não, clássico, não né? morremos, entendeu? Tem o Comemos. ovo cor-de-rosa aqui também, né? Exatamente, sim, sim. Sensacional, meu caro. Pitacos culturais. Eu quero saber o que que tu anda lendo, o que que tu anda vendo de filme ou de série, ou além do Manicômio Tributário, qual é o podcast que tu costuma ouvir? Cara, eu pensei, agora tô falando isso aí, uma série que já faz um tempinho que eu vi, que, a analogia é muito perigosa que eu vou fazer, Aham. né, com relação ao mundo corporativo, né, Uhum. que é Peaky Blinders. Sim, sensacional. Peaky Blinders. Sensacional. Aquela série ali, claro, é uma série de gangster, né, extremamente Uhum. violenta, né, Uhum. muitas cenas violentas na série, né. Mas o cara é um estoico, né? E daí aquilo ali é um negócio, é uma família que tem um negócio e a gestão daquele negócio, Sim, né, se trata disso basicamente, né. isso. Já começa com um problema de sucessão, né, o pai morreu e quem é que vai assumir, Uhum. né, e o mais novo é o mais apto, Sim. né, É o o que tem o é perfil. o que tem o perfil, Isso. exatamente. E ali ele começa a relação com adversários, com concorrentes, né? A gestão de pessoas chaves em postos chaves, né? Redes de atendimento. Então, a expansão do negócio, reposicionamento, ele sai do- de um negócio ilícito para outro negócio ilícito, eles Sim, vão sim, migrando de negócio. Mas a preocupação em trazer licitude para aquilo, sim, se mete em política para sim. tentar dar uma aparência.
Então, assim, trazendo para o universo corporativo, obviamente, pegando a analogia boa, né? Sim. É uma. Governança. Isso, Aquilo ali é governança. governança. Governança, exatamente. É, Né? Foi muito muito, bom. muito legal aquilo. Livros, cara, mas assim, livros. Eu tenho lido, não um específico, que às vezes, eu vou ler esse livro aqui, mas aí começa ali. Não é o caso do Manicômio Tributário, e Sim, nem as sim. cartas, né? O Jovem Gestor. Mas, que saco esse livro aqui. Então eu leio geralmente uns 2, 3, 4 livros, assim, eu vou levando a leitura. Né? É Sim, o jeito que eu consegui achar para eu conseguir ler um livro até o final. Né? Se sim. eu, se eu pegasse, forçasse aquele ali, eu não ia conseguir. Aham. Entendeu? Então, às vezes, eu passo até um mês e tanto, não li aquilo lá, daí eu tenho que retomar um pouquinho e Sim, sim. demora mais, né? Mas, então, o que eu tenho, assim, atualmente é aquele livro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Tá? Não conheço o livro. É Maria Lúcia Fatorelli. Aham. É um livro interessantíssimo, né? E que essa autora ela tá envolvida nessa questão das auditorias das Uhum. dívidas públicas no Brasil e até eu acho que em alguns países, não sei se é Equador ou Peru, ela já conseguiram ter experiências de fazer uma auditoria para ver realmente, né, o quanto dessa dívida ela realmente foi contraída com o objetivo de um benefício da população, né? Aham. Então, o quanto da dívida no Brasil ela é necessária. Sim. Os países precisam ter dívidas, Uhum. né? Isso aí. Agora, o quanto, a Uhum. qualidade dessa dívida que Sim. pode ser questionada, né? Uhum. Então é um livro que eu tô lendo ainda, não Aham. consegui ainda chegar muito, muito a fundo, mas ali ela demonstra técnicas de auditoria, como fazer, né, uma auditoria numa dívida pública, Aham. né, de um país, por exemplo. Que mais que tinha? Tem aquele o Stiglitz, aquele prêmio Nobel americano, Joseph Stiglitz, Stiglitz. é Aham. Povo, Poder e Lucro, se não me engano. Sim. Eu tô na parte que ele está falando mal das corporações, né, das grandes Sim. corporações, as práticas espúrias e tudo mais, Aham. né, todo um histórico que ele está fazendo, mas que eu acho que depois ele vai dizer essa é a parte ruim da história, né, como que o mercado pode beneficiar, né, a Sim. população, né. Ele Sim. está falando só da parte ruim por enquanto, né. Então, é mais ou menos tem o Márcio Porte, que é do setor cooperativo, Aham. tem o cooperativismo financeiro, a história, né? Mas, na verdade, ele fez um histórico, né? Desde a imigração alemã, do início, quando chegou no estado aqui, e do histórico das cooperativas, né? Interessante. Então, eu estou aí na parte que o Banco Central começa a entrar na história, né? Uhum. Até é curioso, né? Quando o Banco Central foi criado em 64, né? Uhum. Naqueles tempos. E quando eles saíram, as primeiras normatizações de cooperativas foi altamente restritiva. Tanto que ele faz uma análise da- do histórico das cooperativas, né? Quando elas acabaram, como é que elas estão hoje. Muitas delas acabaram ali entre 65 e 70, 67 e 71, Uhum. porque o Banco Central draconicamente, pum, foi lá, é assim agora, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não Uhum. conversou muito, né? E Sim. eu comecei a chegar naquela parte da história ali, né, vendo como é que era tratado, né? Sim. Como é que era a relação, né? E a relação que é hoje, né? Hoje a gente conversa, chama as pessoas, o mercado, chama a indústria, que a gente chama, né? Sim. Vamos falar com a indústria, né? Daí chama os representantes, né? As entidades representativas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Febraban e tal. Febraban, Uhum. OACB, todas as instituições conversam, isso vai dar, isso não vai dar, como é que faz uma consulta pública, dá os nossos Sim. totalmente diferente, né? Sim. Totalmente diferente a abordagem, né? Isso faz pouco tempo, né? Pouco, Uhum. 64, Sim. Muito 60 e bom. poucos anos. Então, eu tô lendo esse livro do Márcio Porte também. Uhum. Então é assim que eu. Mas o Pink Blinders é interessante. Muito bom. Sensacional, meu caro. Sabe que eu tenho uma outra história que eu lembrei agora, não sei se tu vai lembrar dessa história, a gente tinha entre os clientes um bingo, e aí na verdade a gente era contratado por beneficiários do repasse do bingo,
para auditar o bingo, mas o bingo também era nosso cliente. Então, eu ia no bingo para fazer os trabalhos de revisão, etc. E a gente sempre tinha que mandar alguém para ir lá jogar, para comparar se não estava tendo algum desvio de verba, etc, né. E, cara, eu nunca ganhei nenhum sorteio, nunca. Então, assim, meu pai fazia assim, ó, com bala, qual que tu escolhe? Eu É. sempre escolhi a mão errada, né. Então eu nunca ganhei nada. Aí eu lembro que o Fábio Ramires me falou: "Não, tu vai ter que ir lá no bingo, e aí, tá aqui o adiantamento para te jogar no bingo, e aí anota aí o que aconteceu", e eu fui no bingo. Eu falei: "Mas Ramires, e se eu ganhar?" Ele falou: "Não, não, não vai ganhar, fica tranquilo, faz ali o trabalho, tudo". Aí sentei, cara, fumaceira, naquela época podia fumar dentro dos lugares, né, então todas aquelas senhoras e senhores aposentados ali, aquelas mesas redondas, eu sentei, comecei a jogar, e cara, daqui a pouco eu olho assim, faltava coisa de 2 pedrinhas ali para mim, e eu com medo de ganhar, né. E aí cantou um número e era um dos que faltava, daqui a pouco cantou, completou e eu fiquei quieto, assim, né, eu falei assim: "Não vou me acusar, né, cara, eu vou ficar quieto aqui só acompanhando". E a senhorinha do meu lado assim: o senhor ganhou", e eu querendo ficar ali sem chamar atenção, né, eu falei: "Não, não, não, o senhor ganhou e tal". Aí eu lembro que eu ganhei o sorteio do bingo Domingo. lá, cara, e louco de medo que os caras me descobriram, "Bah, o auditor veio É aqui", né. assim. Que Que situação. barbaridade. Meu caro, que bom te receber aqui. Obrigado aí pela tua visita. Sacrifiquei um sábado aí à tarde Né, para vir aqui mas para gente bater um papo. não, foi Muito legal foi para muito mim, tu bom. foi muito importante na minha carreira. Eu tenho uma gratidão gigantesca por ti. Obrigado mesmo. Ah, eu agradeço também essa oportunidade. Primeira vez que eu faço Sim, uma conversa, assim, nesse modelo, então foi muito estamos aí à disposição, muito bom. tá, foi muito legal mesmo. Maravilha. Nas redes sociais eu tô como Augusto Flores Oficial. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook. O meu website você já conhece, é www.augustoflores.com.br. Meu WhatsApp é 41 99569 3841. Me procura para criticar, para elogiar, para pedir mentoria. Faço qualquer negócio aí para te ajudar. Esse é o número que chega na minha equipe, eles me passam a sua mensagem, depois eu entro em contato diretamente. Os meus livros, tanto o Manicômio Tributário quanto o Cartas a um Jovem Gestor Tributário, estão à venda na editora Viseu e também na Amazon, mas você pode comprar comigo mesmo, pode me mandar um WhatsApp, eu mando para o Brasil todo, já mandei até para o exterior. MTX Mastermind é o nosso evento, não sei quando vai sair esse episódio aqui, mas é o evento que a gente vai promover dia 29 de junho em São Paulo, um evento com vagas limitadíssimas. Corre lá para garantir o seu ingresso. Vou estar super bem acompanhado com meu amigo Rodrigo Reis, meu amigo Tiago Figo, minha amiga Meili Franco, Alessandra Vieira, o meu amigo Daniel Mascarenhas, que vai falar sobre sanidade mental, a queridíssima Verônica Magalhães vai falar sobre diversidade e inclusão. Você não pode perder. Evento all inclusive, o dia inteiro, coffee break, almoço, coffee break à tarde, happy hour no final do dia. Não perca, não fica aí sofrendo com o FOMO depois, tá? Eu queria agradecer a Bravo. A Bravo é o meu patrocinador já há um ano, né? A Bravo é uma tech stack com mais de 10 anos de atuação, atendendo 6 mil CNPJs aproximadamente no Brasil todo. E eles estão com um projeto muito legal sobre reforma tributária. Você que está se debruçando como fazer a gestão dessa equação da reforma tributária, você está nesse momento pensando o que vai internalizar, o que vai ser co-sourcing, o que vai ser outsourcing. A Bravo te ajuda nesse diagnóstico com muita tecnologia embarcada. E também te libera para conhecer mais profundamente o teu negócio e deixa essa parte da burocracia fiscal, contábil, folha de pagamento com a Bravo, que eles resolvem a parada. Muito obrigado.